Gravando. Então, a gente decidiu começar a explorar um pouco mais esse assunto através de um vídeo que eu achei, na verdade foi uma amiga que me enviou no Instagram e eu encaminhei para a Má, de uma moça, de uma jovem mulher, contando a experiência que ela teve com a terapeuta dela, a respeito do uso do AI nas sessões de terapia, né? E que ela, depois de algumas sessões, ela não relata exatamente depois de quanto tempo, ela começou a suspeitar que a terapeuta estava simultaneamente, no mesmo tempo que a conversa, que as sessões estavam acontecendo, ela estava digitando, ela estava aparentemente um pouco desatenta, um pouco alheia ali à conversa, e as respostas, né, os apontamentos, fizeram com que essa pessoa, essa mulher, ela tivesse a sensação de que ela estivesse lendo um conteúdo que estava sendo gerado pela AI. E aí, Má, fala aí o que você achou desse vídeo, Eu achei curioso que você me mandou esse vídeo, mas um pouco antes disso, a gente já tinha meio que falado, né, sobre essa questão da IA e como que isso iria impactar a nossa profissão, porque eu acho que essa questão de quase todo profissional, né, tipo, como que essa ferramenta chega e quais são os impactos na nossa atuação, se vai ter, se não vai ter, como, onde, quando, por quê, né? E aí eu lembro que quando você me mandou esse post essa partilha dessa moça que é a Camila Lemes, eu falei, gente, já tá acontecendo, não é, ai, qual será? Já tá, né? Lógico que a gente sabia que já tinha toda uma questão de pessoas fazendo terapia, eu vou colocar entre aspas, né? Usando a IA como um recurso, como terapeuta, vai, mas a gente está falando de outra coisa, a gente está falando de um acordo, né, de uma relação psicoterapêutica no formato online, que é acordado, é negociado como sendo psicoterapeuta, uma relação humana que vinha fluindo e que, de repente, a paciente percebe uma mudança na forma, na conduta, na forma, acho que ela até fala no vídeo, assim, tipo, a construção de frase começou a mudar, que é uma construção de frase bem característica da IA, quem já está mais habituado, e que entra sem um acordo, né, e que ela entra entre a relação paciente-terapeuta, né, e aí eu acho que isso levantou ali, a gente precisa falar mesmo, né, a gente quer falar sobre isso, porque a gente vinha falando sobre isso nas nossas conversas, nas nossas trocas, e qual que é, né, de onde, como que essa ferramenta entra no mundo especificamente da psicoterapia. A gente sabe que eticamente, a Ordem do Psicólogo em Portugal, o Conselho Federal de Psicologia no Brasil, na Inglaterra, enfim, a gente sabe que há os órgãos reguladores da formação, da profissão, né, psicólogo, está pensando sobre isso, mas a coisa já está acontecendo, né? E aqui a gente não está falando sobre, a gente está falando essa relação psicoterapia entre duas pessoas, entre o profissional e o paciente, e essa entrada, meio que, é isso, no meio da sessão tem um IA acontecendo, e um terapeuta usando do recurso. É essa questão que nos levantou esta lebre, né? E quais são as influências disso, quais os impactos disso, o que a gente precisa pensar sobre isso, né? E aí a gente começa a falar, opa, peraí, isso fere fundamentalmente a nossa prática, a prática do psicoterapeuta, isso fere essencialmente essa relação, né, e que leva um profissional ir em busca, colocar no meio da sessão essa ferramenta, né? Uhum, exato. Eu acho que dá para a gente pensar em várias questões, né, no que diz respeito
aos clientes, né, aos analisandos, pacientes que passam por situações como essa, e aos terapeutas, psicólogos, assim, nesse contexto eu estou usando essa questão, essa palavra terapeutas, porque a gente não sabe exatamente se essa pessoa, né, essa profissional, era uma psicóloga ou não. Eu acho que isso também cai ali entre outras, em outras questões que talvez não sejam por momento, porém, o que você falou no começo, né, o que a gente está pensando é como que a IA entra nessa questão da sessão, do setting terapêutico, porque, como você disse no início, a gente sabe que a AI está aí, né, a gente pode até usar a AI como ferramenta de estudo, para agregar conhecimento, para pensar a clínica no sentido de estratégias, às vezes, de marketing ou de, enfim, de várias questões, né, que a AI pode ajudar a gente como profissional da psicologia, assim como ajuda profissionais de diversas Sim, áreas. sim, sim. Então, não é um julgamento específico a respeito do uso da AI, né, mas sim nessa questão do vínculo e como que isso eticamente é complicado. E eu acho até interessante de trazer essa questão do vídeo, em que ela se questiona, porque o que acontece é, pelo que eu entendi, ela rompe, né, o tratamento, ela rompe o, Ela né, abandona, ela fala, eu abandonei, eu desapareci. Porque ela exato, não tinha coragem, foi algo que ela não teve coragem de trazer isso para a terapeuta. exato, e ela, eu percebo no vídeo, né, eu percebo a angústia dela, de muitas vezes até duvidar daquilo que estava acontecendo, é como se ela coloca esse vídeo, eu vejo que muitas pessoas interagiram ali, é como se ela não estivesse acreditando nessa percepção dela, porque, é claro, ela não tem uma confirmação, né, Sim, mas é uma ela, percepção, né? É ali uma coleta de informações que ela fez. que é válida, claro, porque se ela passa por um processo em que a pessoa, ela tem uma experiência na relação, em que essa experiência é modificada pela, né, ela consegue ter uma questão de comparação, ela consegue ver que tem algo acontecendo ali, mas ela, eu vejo a angústia dela de, assim, de não saber, às vezes, até como lidar com isso, se isso é O da que que verdade. isso significa, né? Dentro da relação. Não, é isso que você está querendo dizer? Tipo, não só ela não ter certeza, mas como assim, tipo, eu posso ficar incomodada? O que que eu faço com isso? Esse desnorteamento que uma nova ferramenta, que um novo recurso traz, né? De um impacto como esse que é a da IA, né? É tipo, e aí, eu posso ficar incomodada? Não, eu fiquei incomodada, mas será que, o que que eu faço? Eu posso falar para minha terapeuta? Que eu acho que, tipo, ficou num lugar de tabu, sabe? Do indigesto, né? Porque ali se estabelece um conflito, mas uma sensação, o que que eu faço com isso? Eu tenho autorização de me incomodar, né? Exato. E quando ela, o que a motivou a fazer esse vídeo, né? A gente pode partir de várias reflexões, mas o que eu percebo, o meu sentimento ali, que foi de que ela ficou muito assim, foi tudo muito mal resolvido, porque mesmo quando ela decide terminar a terapia, que eu acredito que, né, tenha sido uma atitude até esperada, né? Sim. Ela se pergunta, né? Ela coloca ali como uma questão: devo falar alguma coisa? Não devo. Às vezes nessa questão ética até fazer uma denúncia, se couber, se for o caso, né? Ela traz ali no vídeo esse questionamento do que fazer com isso, de como lidar talvez com isso. Sim. E eu acho até, aqui trazendo já para uma visão mais, eu acho até sintomático dessa, a entrar, eu leio, né, a entrada da IA no meio de uma sessão terapêutica, como um recurso para vai como um, eu gostei da imagem assim que veio na minha cabeça, é como se a gente tivesse um supervisor na psicologia, nas terapias, nas boas formações, a gente usa o tripé que precisamos honrar, é fruto de um olhar, de uma fundamentação do Freud, que fala do tripé de uma boa formação de um terapeuta, de um analista. Só que isso não cabe só à psicanálise,
a psicanálise, as outras formações, as outras abordagens da psicologia trouxeram isso como, né, o tripé que é a formação teórica, o processo psicoterapêutico e a supervisão. Então, um bom terapeuta, ele faz supervisões, né, para se for parte da formação dele é supervisão. O que que é a supervisão? É a pessoa levar um caso para ser olhado e analisado e percebido o processo terapêutico por um profissional que tem mais tempo de carreira. Esse é o supervisor. Agora, você imagina, para mim, quando a cena de um profissional, de um psicoterapeuta, fazendo a terapia com o IA aqui, correndo, entendeu? É como se você tivesse, usando o IA, né, para orientar a sessão, é como se você tivesse um paciente na tua frente, numa sessão presencial, um paciente na tua frente, e atrás do paciente tem um supervisor sentado numa cadeirinha ali, ó, de costas, o paciente não tá vendo, e você ali prestando, dividindo a sua atenção, e o supervisor falando, faz isso, faz aquilo, diz isso, olha, essa pessoa... Para mim, foi essa cena que se formou, e eu falei, gente, imagina que desconforto, que é o quê? A gente triangular essa sessão, essa relação, que, essencialmente, fundamentalmente, a sessão, ela precisa, a sessão, o processo psicoterapêutico, ele é um fenômeno que se dá por um encontro humano, em que um tem um papel profissional, ele tem fundamentações teóricas, ele tem fundamentações técnicas, né? Mas a teoria e a técnica, ela fica em segundo plano. E ela começa a vir a ser utilizada à medida que isso é associado, vai surgindo desse encontro humano. Eu tinha eu tive uma supervisora fantástica na minha formação. Ela era uma médica, mas era uma terapeuta, e ela não era psicóloga, a doutora Lília O'Hara, que ela me ensinou muita coisa, e ela falava assim, a técnica e a teoria, ela tem que estar, é como se você estiver atrás da cortina, tem que estar na coxia, e você tem que estar despido, como terapeuta, né, aberto para esse encontro com o paciente. E à medida que esse encontro acontece, é como se, tipo, ali o que vai surgindo vai sendo coletado, vai se conectando com todo esse recurso que o terapeuta tem, que está atrás da cortina. E aí, sim, esses recursos vão entrando à medida, de forma dinâmica, quando aquilo vai acontecendo. Agora, se eu vou para a sessão com esses recursos à frente, eu vou protegida, eu não estou na relação com o paciente. Então, mas acho que o que muito ficou inquietando a gente nessas conversas nesse post gente, o que leva, né, um profissional a usar IA durante a sessão terapêutica? A gente não pode deixar de levar em consideração que há muitos profissionais no ramo da terapia e da psicologia fenomenais, professores, pessoas, assim, com conteúdos maravilhosos que estão construindo seus próprios IAs e estão fornecendo isso para alunos, isso é maravilhoso, a gente não está falando sobre isso, tá? Isso é muito interessante. Mas a gente está falando desta ferramenta, que assim como uma faca, que é uma ferramenta que pode ser usada para matar, que pode, se você usar ela mal, você pode cortar seu dedo, e ela é fundamental para a gente cozinhar. A questão não é a ferramenta, é como ela é usada, em que lugar, como, você sabe manusear ela, você sabe como manter ela, você sabe que lugar aplicar ela, né? E a questão, a gente ficou muito aqui pensando, meu Deus do céu, como que fica a escuta? As coisas fundamentais para a relação psicoterapêutica. A escuta, a presença, o vínculo. Que foi muito prejudicado, né? Tanto Foi que essa paciente, ela abandonou, por quê? Porque ela não se, ela viu, ela se sentiu traída, se a gente fosse falar, né? claro, claro. E eu fico assim pensando,
mesmo, não sei, uma pessoa, assim, essa paciente, eu percebo que ela tem uma bagagem de conhecer a AI, tanto Uhum. que ficou alguma certa questão da linguagem e tudo mais. Mas eu fiquei pensando, será que uma pessoa que não tem contato com AI, né, nunca teve, não iria ter uma percepção dessa mudança, Talvez fosse ter, né? mas poderia associar, poderia gerar uma outra fantasia, Que entendeu? que é da mesma forma prejudicial, porque o que a gente fala, o que que a gente zela muito na relação terapêutica é o vínculo. O vínculo transferencial é a base para qualquer relação terapêutica. Uhum. Isso já foi comprovado por pesquisas maravilhosas feitas com terapias por um grupo grande de pessoas que passaram por terapia em abordagens diferentes, e o que foi essencial para um bom resultado da terapia não foram as abordagens, mas sim o vínculo terapêutico, né? Exatamente, exatamente, porque é por essa razão que muitas vezes existe, nem todo terapeuta serve para todos né, os pacientes, porque Sim, existe uma questão que vai além da questão teórica, que é uma questão de encontro, que é uma questão sim. de empatia, de, enfim, diversos aspectos. E o quanto isso foi prejudicado. E eu não sei, fiquei me perguntando, será que essa profissional imaginaria que, ao ter essa atitude, ao ter essa prática, essa seria a consequência? Eu acredito que não. Alguma pessoa. Eu acredito que não, eu acredito que não. Eu acho que há uma busca inconsciente aí. A gente não pode considerar, a gente precisa levar em consideração que nós estamos num momento cultural em que quando uma coisa hoje vem à tona, um tema vem à tona, todo mundo se sente muito impelido em querer saber o que é isso, que ferramenta é essa, como assim, né? Não sei, né? E eu acho que hoje a gente há uma ânsia grande de lidar com o IA, e não só com a IA, mas a gente tem uma ânsia profunda, uma angústia profunda hoje cultural de performance, de saber, eu acho assim, às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, ou antes, para a gente saber que alguma coisa estava sendo lançada, por exemplo, na área da psicologia, a gente precisava ir comprar um livro, a gente precisava ir num congresso para saber. Agora, o tempo todo, isso está sendo bombardeado nessa coisinha que a gente anda com ele, né, que chama smartphone, né? A gente o tempo todo está sabendo das coisas, e isso cria uma sensação constante de me falta estudar isso, me falta estudar aquilo, e se a gente não tomar cuidado, a gente fica nessa busca constante. Aí alguém lança uma ferramenta, alguém, né? Se constrói uma ferramenta de que, olha, aqui você vai ter tudo sobre esse tema, você vai ter qualquer dúvida que você vai ter, você pode ter esse supervisor, entre aspas, vou colocar muito entre aspas, que vai te acompanhar. Então, essa angústia de performance, de dar conta de todas as informações, chega a IA e ela se torna a grande pílula salvadora Que você disso. pode confiar cegamente de que aquilo vai, assim, ter uma resposta, um impacto, para além da sua própria competência, seja ela qual, eu digo assim, para Exato. mim é inimaginável que talvez a AI vai dar uma resposta ou vai trazer algo ali para aquela sessão que seja mais importante, mais significativo do que o contato entre ali aquelas duas pessoas que já estavam em, assim, em processo terapêutico, né? Porque não foi no início da terapia que isso aconteceu, pelo que eu entendo, ela já estava em processo durante não sei exatamente quanto tempo, mas não foi assim na primeira sessão. Já havia um percurso que estava sendo percorrido, né? Então, e aí esse recurso é utilizado num lugar de qual é a intenção? De dizer a coisa certa, de ter a melhor interpretação, o melhor Ou de apontamento? ter sempre uma resposta, ou de ter sempre uma interpretação,
Acho que você falou uma coisa interessante, assim, você usou uma palavra, assim, que eu não vou, que como às vezes aquele conteúdo que a IA, aquela interpretação, que a IA deu, né, sobre o conteúdo que você pôs lá, né, sobre um cliente, quem diz que aquilo vai ser comportado naquele terreno do setting terapêutico? Quem diz que aquela pessoa que está ali, aquele cliente que está ali, ele está no momento para elaborar aquilo? Entende? Porque informação pela informação, os livros de autoajuda, que tem alguns maravilhosos, que a gente adora, né, que teve uma época que todo mundo, mas que são ótimos, tem informações maravilhosas, as pessoas podem buscar livros de psicologia, a informação pela informação, ela não promove elaboração, ela no máximo promove um reconhecimento, uma identificação de alguma questão, mas uma elaboração, uma integração de um grande trauma, de um grande conflito, assim, né, e eu poder... Isso é um encontro, não quer dizer que os livros não são, eles podem ter uma função terapêutica, sim, mas a gente está falando de uma relação terapêutica em que para aquela informação cair, aquele solo precisa estar preparado, precisa estar fértil para aquilo. E a gente precisa elaborar aquilo. O paciente e o terapeuta, porque o terapeuta, ele não sai formado, a gente nunca está formado por completo. Aquilo que você falou, nossa, é curioso, porque nem todo paciente é para todo terapeuta, e nem todo terapeuta é para todo paciente, porque tem um encontro subjetivo que acontece, e que às vezes a gente não, né, e muitas vezes é natural a gente encontrar um caso que a gente reconhece, se a gente tiver consciência sobre que a gente não comporta, e a gente encaminha, a gente não vai para IA, a gente encaminha. Então, o quanto também essa IA não entra num lugar da gente querer dar conta de tudo, saber sobre todos os temas, e o quão será que ainda não é mais terapêutico ainda, a gente, dentro de um set terapêutico, com toda a cultura que a gente tem atual, de excesso de informação, a gente não comportar, não é terapêutico a gente comportar a angústia de não saber, de não ter resposta, né, para tudo, de comportar o silêncio. Sempre foi, Freud já dizia, né? Sempre foi importante. E hoje em dia, que o silêncio se torna algo tão raro, né? Que ficar ali num sentimento sem ter a resposta do que fazer. Então, assim, o que quando a gente começou a pensar nesse tema, o quanto a busca de um profissional dentro das terapias, procurar a IA como um recurso dentro, que está ali ativo dentro da sessão terapêutica, é uma dificuldade e uma intolerância de comportar o próprio processo de travessia terapêutica. Que não é um vetor, que não é de A para B, ele é dinâmico, né, ele é vívido, né, e ora parece que ele dá uma deslancha, de repente parece que ele dá uma... Exato, isso a AI, ela nunca vai captar. Nunca. É isso que nos diferencia como seres humanos, conscientes, pensantes e com todas as nossas habilidades de um cérebro, né, que criou a AI, porque a AI, ela não caiu do céu. Não. Foi implantada, né? Ela foi criada, ela está sendo Sim. criada, está sendo desenvolvida, e há tantas controvérsias a respeito de muitos aspectos, claramente. Mas, ou seja, nós devemos continuar tendo essa crítica interna de que a nossa percepção, né, ela é muito mais fiel e honesta do que a AI. E até me passou um pouco essa questão da confidencialidade do processo, certo? Porque por mais que a AI não tenha acesso ali ao nome da pessoa, eu não sei se essa pessoa estava gravando a conversa e a AI estava gerando a resposta,
ou se ela estava escrevendo, seja lá como for, esse é outro princípio básico de que a gente não quebra, né, em excesso, em casos assim, claro, né, quando a pessoa, isso é básico, no primeiro semestre de psicologia a gente aprende isso, Sigilo? sigilo, que ele só é quebrado mediante um risco Uma ameaça. Uhum, risco, uma ameaça. ou a vida dos outros, certo? Então, quer dizer, outra questão é essa, dessa questão do sigilo, né? Porque por mais que não há uma identificação ali, existe, é um terceiro, uma nova entidade presente ali naquilo que não Está deveria. colocando alguém, entre aspas, para participar disso, sem que o outro, uma parte essencial, que é o paciente, esteja ciente, autorize isso, Exato, né? é É gravíssimo. lógico que a gente podia falar assim, meu, mas espera aí, na supervisão real você não vai? Mas o supervisor tem o compromisso de sigilo. E isso acontece pós-sessão. Pós-sessão, você pode procurar um livro, você pode procurar, você tem essa liberdade, por quê? Porque isso é o backstage. O terapeuta, ele pode continuar trabalhando, inclusive na tua terapia, na própria terapia do terapeuta, ele, muitas vezes, há algum fenômeno ali de contratransferência, alguma inquietação com relação ao processo, e que ele vai levar essas questões, mantendo o sigilo, para, ou seja, esse encontro, ele continua fazendo efeito, ele tem muitas camadas, e quando essas camadas, elas são negadas, o IA se torna o condutor do processo terapêutico, você perde essas camadas. E, além de tudo, você está sendo desonroso com o acordo, desleal ao acordo feito, que é quando alguém te contrata para ser o seu terapeuta, uma pessoa, uma relação humana entre dois humanos. É muito diferente de uma pessoa que vai lá na IA e começa a falar, eu quero fazer terapia com a IA, é outra coisa, outra coisa. Ela tomou essa decisão. Exato, Nesse exato. contexto, não, nesse contexto, ela tomou a decisão de procurar um profissional para fazer uma terapia, certo? Então, exatamente isso que você falou, é completamente diferente de uma pessoa que, por livre e espontânea vontade, entra no qualquer AI e começa a ter uma conversa, né, em busca de alívio, de entendimento, seja lá o que for, né? O que não se estabeleceu ali desde o início, não é esse o contrato. Que se fosse, e é até uma coisa meio ingênua, porque se fosse, essa pessoa, ela iria entrar na IA e conversar com a IA, isso, eu acredito que a grande porcentagem da população mundial tem acesso de alguma forma, né, a alguma AI. Então, se essa era a motivação ali daquele seu paciente, essa pessoa iria fazer isso. Se ela está ali conversando com você, é porque ela está crendo em algo, ela está depositando uma expectativa, Ela está investindo numa investindo, relação até que a está questão sendo financeira corrompida. também, né, que é... E eu acho que tem uma coisa que eu acho que é de ordem inconsciente, tem um processo que acontece entre paciente e terapeuta. Então, quando a gente fala assim, a IA entra entre essa relação, né? Ela entra, então aqui tem o terapeuta e o paciente, e entra a IA. Essa entrada, para mim, né, ela é feita pelo terapeuta, né, no caso que a gente pode, porque eu acho que deve ter muitos casos por aí, espero que não tantos, ele, para mim, também denota uma dificuldade, que é um processo que a gente precisa criar musculatura ao longo da nossa formação contínua, que é o que acontece entre paciente e terapeuta. Há um fenômeno que acontece ali de transferência, de contra-transferência, de frustração, de expectativas,
né, às vezes, busca por uma solução, por uma resolução, por uma, por uma dissolução de uma dor, enfim, mil coisas, a gente sabe, o paciente, ele chega com, claro, ele chega com a queixa e com a expectativa dele, né, e o paciente, e o terapeuta, por vezes, também, quando recebe e ouve aquela queixa, ele cria, e tem todo um fenômeno que acontece ali que precisa ser elaborado, que precisa ser olhado, e quando a gente bota alguém entre essa relação, a gente perde esse recurso que é fenomenal, assim, que é o grande material, um material muito importante para que o processo terapêutico aconteça e que interfere diretamente no vínculo, e que torna aquilo, porque para mim é tão claro, assim, mesmo quando sabe aqueles terapeutas que às vezes fazem processos breves estruturados, ou seja, sessão 1, sessão 2, sessão 3, né, ou seja, está falando de um processo, uma psicoterapia breve, estruturada, que tem claramente técnicas e recursos que vão ser aplicados em cada sessão. Se você sentar com um terapeuta, né, eu vou falar, por exemplo, eu durante muito tempo da minha carreira, ainda no Brasil, eu fazia orientação vocacional com adolescentes, que é um processo breve, estruturado, e, nunca era igual, entendeu? Era uma coisa, era E o vários que você testes, fala, várias mas ferramentas, é bem prático, assim, e tinha, às vezes, materiais que surgiam ali, porque, entende? Que era desse encontro entre terapeuta, e a gente precisa comportar isso, isso precisa ter espaço para acontecer. E a AI não tem capacidade, porque Não. quando a gente fala desse alguém, nós não estamos falando de alguém, porque o supervisor humano, ele é esse alguém. Ele é esse alguém que capta as nuances. Ele é esse alguém que sabe quem é o supervisionando e fala, olha, presta atenção nisso. Para além das palavras, da lógica da linguagem falada, Exato. Da né? descrição, né, do que está narrado. Exato. Então, o supervisor humano, ele capta isso. Ele tem a própria experiência dele, ele tem a bagagem, enfim. O AI não. A AI é uma leitura de palavras, ele tem ali aquela biblioteca, né, de teórica, mas, assim, tá longe de conseguir captar nuances da sessão, de linguagem corporal, de falhas, enfim, atos falhos, sabe assim, né? Olhar, Olhar. isso de postura, né? Sim, porque ele vai analisar a linguagem, ele vai pegar aquela biblioteca que ele tem, né? Pegar ali os temas específicos, sei lá, a pessoa está falando sobre ansiedade, sobre culpa, sobre insegurança, ele capta aquilo, ele formula ali uma pequena análise, mas assim, provavelmente, o quão longe da realidade isso está. Talvez, eu acho que talvez pode ser da realidade, mas eu acho que talvez o quanto a gente enrijece e talvez empobreça, né, limite o potencial de desenvolvimento não só do paciente, mas do terapeuta, Claro, é. né? E eu lembro muito você falou do supervisor, que também é alguém, né? Me fez lembrar de uma supervisora também que eu tive, muitos supervisores. Até que não tantos, mas assim, ficava bastante tempo cada um. Mas a Isabel Castelo Branco, ela é de formação filosófica, psicanalista, winnicottiana, e ela foi uma das minhas primeiras supervisoras, e ela é maravilhosa. E teve um dia que ela virou para mim, e ela falou, Marília, tira o código de ética debaixo do braço. Aí eu, como assim? Braço? E isso era de
era um encontro humano. O que ela estava Sim. dizendo para mim? Marília, você fica tão preocupada, eu era tão neurótica, de manter uma postura, eu era muito novinha, os pacientes viam a minha cara, na época que ela começou a ser minha supervisora, eu atendia num ambulatório, numa liga de saúde mental. Eu atendia pacientes que tinham quadros bem complicados, enfim, e aí ela falava assim, tira, às vezes o paciente me estende, esse era um caso que a paciente pegou, se ajoelhou assim do lado da minha cadeira e fez assim, ó, ela tinha um quadro depressivo, assim, ó, chegou a ser internada várias vezes, e ela me estendeu a mão assim, eu fiquei assim, e aí eu dei a mão para ela, e eu cheguei na supervisão assim, fiz coisa errada, eu extremamente constrangida, porque nada do que eu tinha estudado comportava aquilo, e eu falava, meu, eu acho que eu ultrapassei, ai, eu não sei, e ela virou e falou, Marília, tira, você já tem, tira debaixo do braço, porque você já tá com ele embutido aí. Cristalizado. Você não precisa ficar no meio, deixa a sessão acontecer. Você já tem esses limites introjetados. Já tá, para, tira ele debaixo do braço, ela falou assim. E ela só foi capaz de ter esse olhar e fazer essa intervenção comigo porque ela viu a minha angústia de contar para ela o que tinha acontecido na sessão com o paciente. Entendeu? Então, é humano com humano. Então, assim, a gente, nesse processo dessa relação, a gente vai criando musculatura também como terapeuta. A gente não sai um terapeuta pronto da formação, seja de psicólogo, seja de psicanalista. A gente não sai. Esse é um processo vívido, dinâmico, e que a gente precisa se expor cotidianamente, encontro, né, em cada setting terapêutico que a gente estabelece com cada paciente. Se a gente ficar com, se a IA, ela se torna um escudo, ela vai, se ela começa a entrar no setting terapêutico, ela começa ali de forma, ela começa a entrar a bloquear. Não é uma ajuda, é uma ilusão pensar que é uma ajuda. Que a Ela gente pode ser uma ferramenta de consulta, Sim, pós-sessão terapêutica, respeitando os limites éticos, sigilosos, né? Porque é isso, a gente tem um compilado de informação ali que antes a gente demoraria quanto tempo para acessar? Ok. sim, mas durante a sessão Então, é impensável. Eu acho que essa é uma conclusão que, assim, não tem como a gente não chegar nessa conclusão, né? uhum. Que o uso da AI em sessão, durante uma sessão, é impensável. Agora, imagina, Maria, eu acho que é a minha questão, eu fico pensando. Imagina os terapeutas que estão se formando agora e eles não se permitirem viver esse processo de maturação terapêutica sem esse recurso. Se eles precisarem começarem a usar a IA mesmo fora do setting terapêutico, para ficarem confirmando se o que eles fizeram, gente, isso é de um impacto gigantesco. Isso, inclusive, é muito interessante isso que você está falando. Quanto que isso pode modelar uma prática, porque me ocorreu assim, é como uma criança aprendendo algo novo, né? Quando a gente começa a exercer a profissão, seja ou algo, como a gente começa a fazer algo novo, né? A gente erra, a gente, enfim, são questões da prática, né? Sim. E o quanto que, inclusive, é perigoso a pessoa, ela está sendo modelada por aquilo, por um pensamento que não é dela. Quantas vezes a gente não foi influenciado por um supervisor, por um professor na universidade, por um amigo, por alguém que tem uma opinião e que a gente, pô, admirava, achava interessante. Você imagina a AI que tem uma linguagem que é feita para te agradar, Uhum. né?
Então, é um recurso que tem uma linguagem que foi feito, que foi criado para pensar da forma com que você pensa, porque senão não haveria aderência. Dependendo do jeito que você, ela vai te responder de acordo com o jeito que você pergunta. Exato, e que você acha que você está influenciando ali aquele recurso, mas o quanto que esse, é o contrário que isso pode acontecer. Uhum. Esse recurso está influenciando o seu desenvolvimento como profissional, de forma, assim, a modificar até um pouco, né, da sua identidade, da sua personalidade, da sua espontaneidade, Sim, do que você tem para oferecer, que não é, que não está na AI, que não está no recurso, por isso que se chama inteligência artificial. Existe uma inteligência, né, mas ela é artificial, ela foi criada, ela tem seus limites. ela tem seus limites, ela erra, e erra muito, até porque a gente, como, né, tem uma certa prática e uma teoria também já consolidada, quantas vezes você pergunta alguma coisa sobre algum conceito e você acha, bom, não é bem isso, né, não foi tal, Uhum. ou não seria outra pessoa que falou isso? Ah, é verdade, ela mesma, enfim, né, você tem que ter no mínimo um senso crítico para usar, porque há erros, não há, O quanto a gente usar isso excessivamente é uma necessidade também de validação constante. Eu fiquei muito pensando nisso, né? Eu fui de curiosa, até compartilhei com você. Uma das pessoas que eu acho interessante, que produzem conteúdos interessantes, lançou uma IA. E eu fui lá ver. E aí, claro, sabe, tipo, aí eu pensei, falei, nossa, né? Interessante, mas para mim, que sei o que é estar conversando com alguém sobre psicologia, sobre refletir sobre um caso, refletir sobre uma dinâmica psíquica, aquilo para mim é muito. Porém, eu já venho desse, eu me formei nesse sistema analógico, é, brincando, né? O quanto é também uma necessidade. A gente hoje tem uma necessidade muito grande de aplauso, de validação, e aí o quanto uma pessoa sair de uma sessão terapêutica, e às vezes a gente sai, é para sair, a gente não vai dar cabo, né? A gente não vai resolver tudo, não, a gente às vezes sai com uma e vai lá. Será que o que fazer nesse caso? O que não sei. E não comportar. O que é o terapeuta não comportar a própria angústia? O que significa o terapeuta não comportar o próprio processo? O que a gente vai estar entregando? isso é Ou, parte do processo terapêutico do próprio terapeuta, que cai, exato, né, nos no três, tripé. no tripé. Então, eu fiquei, assim, muito pensando, assim, que caminho, né, de solução a gente poderia pensar para um tema como esse, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pensei é que lugar essa ferramenta pode estar, né, de forma que ela não seja prejudicial, que ela não desonre ou ela não corrompa o que é fundamental e essencial para a nossa prática, né? Não estou falando aqui das questões éticas estruturais da psicologia, que isso os conselhos e as ordens dos psicólogos aí pelo mundo estão cuidando disso, mas assim, na ordem prática, né, essencial, assim, onde usar, como usar, né, quando e para quê, qual que é o propósito, isso é, esse para quê, e foi o que fez, eu fui lá de curiosa, experimentei um pouquinho a IA, não dentro do setting terapêutico, fora, né, e nem com casos, eu coloquei questões minhas ali, experimentei, e aí eu pensei, né? Deu aquela coisa, ai, semelhante ao que eu tinha percebido, né? Que não sei o quê, dadadã, nananã. Aí eu pensei, gente, para que isso? Aí eu fui, mandei uma mensagem para a equipe, que
que comercializa, né? Falei, olha, não me interessa, já tinha até passado os 15 dias de teste, porque eu testei, depois fiquei mó tempo sem ver, porque assim, eu sou assim, né, eu esqueço um pouco. Aí falei, gente, preciso cancelar. Aí eu falei, olha, passou do tempo, eu queria cancelar. Expliquei que eu, né? E eles, não, tudo bem, a gente quer que use e tal. Foram super, sabe? Mas assim, porque eu parei para pensar, para que eu quero isso? Para quê? Para ficar validando o meu pensamento, para ficar validando. Então, para mim, né? Agora eu fiquei pensando, imagina, então assim, o quanto é importante quando o Freud ele traz essa questão do tripé fundamental para a formação de um bom, ele estava falando de um bom analista, mas isso, né, como a gente já falou, já ecoou para a psicologia e tudo tal, ele está falando do quanto essa presença humana, essa relação humana, tanto com o supervisor, como com, né, com a necessidade de ter um supervisor, a necessidade de ter a sua terapia pessoal, o quanto ele está falando, gente, do tripé, dois deles é de relação humana, é fruto de relação humana. Sim. Então, não vamos aqui achar que, né, então, aonde, como, e quando que essa ferramenta ela pode ser usada? Meu, é uma ferramenta maravilhosa para ajudar a gente a pensar e estruturar certos documentos, Sim. a organizar certos textos, a buscar dados, por exemplo, sobre um diagnóstico. Sim, A DSM, buscar CID, né? Claro, maravilhoso. claro. Contatos, né? Assim, enfim. Buscar novos autores sobre um tema que a gente está estudando, que às vezes fica difícil, né? Então, por exemplo, sei lá, eu estou atendendo um paciente que está tá ali no diagnóstico de borderline. Meu, o que tem de novo aqui? O que tem, né? Pesquisas, né? E aí é boa de listar pesquisas mais recentes sobre aquele. Exato, artigo, que antes era, né? A gente tinha que ir em lugares diferentes, tinha plataforma. Exato. Não, tem uma utilidade imensa. Ninguém tá, nós, né, essa conversa não é sobre, não é uma crítica à AI, não é, obviamente, porque seria ridículo, né? E Sim, sim, sim. futuro, né, as pessoas estão jovens, né, todos, enfim, nós estamos expostos a isso, não tem meia volta, não tem virar para trás e, não é isso, né? Mas é exatamente isso que você falou, o porquê, o como, onde, que isso é uma reflexão humana, porque a AI pode falar, você vai perguntar para a AI, por que devo utilizar a AI no set? A AI vai te dar razões de sim ou não, ou vai até te dizer que não, né, eticamente falando, enfim. Mas isso, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, certas reflexões nós temos que ser capazes de fazer por conta própria, né? Então, a gente imagina esse processo de pensamento, de eu chegar numa sessão e imaginar que eu vou, ao mesmo tempo, live, ao vivo, numa sessão, ter uma conversa com a AI, ler o que ela está gerando para aquela pessoa. Eu não consigo nem imaginar isso, entende? Uhum. É algo assim inimaginável, que eu tô. Mesmo aqui, né, imagina eu nessa conversa com você que nós estamos tendo, eu estar escrevendo aqui, e um conteúdo está sendo gerado, e eu falando isso como se fosse meu, como se fosse eu falando isso. Você sabe que, e fica tão impessoal, né? E fica tão distante, porque aqui, né, a gente aqui meio que pensou nas coisas que a gente queria falar, mas falou, vamos conversando e a coisa vai acontecendo, isso, né? Provavelmente coisas foram faladas, coisas não foram faladas, coisas surgiram e tal. Esses dias mesmo, eu não sei o que aconteceu, e o povo está usando aí uma IA para criar conteúdo na internet. O meu, né? Eu só tenho 30 minutos de Instagram por dia.
Eu coloquei o limite, porque pensei onde, como, quando, para quê, vou colocar o lugar dele. E eu levei um choque, porque, assim, umas 10, uns 10 perfis diferentes, usando o post igualzinho de construção de conteúdo. Muito parecido. Eu falei, gente, alguém botou um prompt novo aí na rede e tá, o povo... E aí, só para dizer, o quanto isso... E eu falei, ai, coisa chata. Que coisa impessoal. Que coisa sem vida. Porque eu vi o primeiro e falei, ai, que legal. Aí quando foi... eu falei, gente, não tem diferença. E isso, esse é o lugar... Eu acho que uma das grandes buscas do processo psicoterapêutico é a individuação, né? É um lugar para aquela pessoa poder ser, com todas as, igual diz uma amiga minha, com todas as suas belosuras e feiuras, né? E à medida que a gente busca recursos que deixa tudo bonitinho, né? Ou que fica buscando uma performance, a gente, né? Tira Esse sem vida que você falou, é isso. É artificial que não tem vida. Né? Tudo que é artificial não tem, né? Exatamente, uma flor artificial. Flor artificial, o corante artificial, o aroma artificial, Exatamente. coisa artificial, então é artificial, ele não tem uma vida no que a gente reconhece como vida, né? Com seus aspectos. A vida, né, por exemplo, humana, nos seus aspectos bio, psico, social, espiritual, né, que são essas características. A AI, ela tá viva no quê? Num conteúdo, assim, né, numa biblioteca infinita, e numa lógica, né, que a AI, ela tem essa habilidade lógica de relacionar E o coisas. mundo psíquico tem tanta coisa aí lógica, né? E como que é a gente? Essa coisa sem vida, acho que resume, né? Resume. Logo pensei, quando você falou flor artificial, eu falei, gente, né? Sem vida, sem... Pode ser linda a flor artificial, mas ela não tem as nuances que a vida traz. Ela não traz a unicidade, né? Num ramo de flor, ter ali uma característica diferente, e tem uma beleza, né? Nas estações do ano, né? Naquela coisa de se transformar. Não morre nunca, né? Não tem... E é exatamente ao contrário, né? Nesse processo desse vídeo, né? Foi a partir desse vídeo da Camila, isso, que a gente Isso, que despertou essa conversa. Então, estamos grata também por ela ter se exposto, né? sim, sim. E, e quanto que essa vida, nessa relação terapêutica que ela estava tentando, né? Desenvolver, ela foi perdida. E essa artificialidade, Só. mesmo que seja só a suspeita foi criando um distanciamento que não permitiu, que foi desfazendo esse vínculo e não permitiu que o desconforto viesse, né? Que é extremamente importante os desconfortos do paciente virem para a sessão, muitas vezes ele é material terapêutico. Ele diz sobre aquela relação, ele toca em coisas, né? E você vê, o distanciamento foi tanto, essa é uma hipótese, que ela abandonou. Pode ter outras questões aí envolvidas, a gente está aqui fazendo um super recorte, a gente está tendo um olhar estático, nada dinâmico sobre isso. Mas o quanto, né, empobrece, né, tanto a relação terapêutica quanto a formação do próprio terapeuta, que é constante, que sabe, que acontece a cada encontro terapêutico, que a gente vai se formando, é só a gente parar para pensar a nossa primeira vez que a gente atendeu.
né? As nossas fantasias, o que a gente comporta é um tanto. E é para começar pequeno. E vai crescendo, né? Não preciso de uma IA, porque eu vou com aquilo que eu já posso maturar. E vão ficar, né? Ninguém começa atendendo 20 pessoas, 20 pacientes, 15 pacientes, 10. Não, você começa com pouco. Por quê? Porque a gente comporta pouco no início, Sim. né? Isso é sustentável. Precisa ser assim para ser sustentável, senão fica artificial, né? Senão. É, Acho que chegamos em algum lugar, não? acho que sim, né? Depois de tanto falar. Acho que algum lugar devemos ter Algum chegado. lugar chegou. Algum lugar chegou. Nada artificial. Nada de. Então tá. Então tá Eu bom. vou, eu vou aqui encerrar a gravação. Interromper a gravação? Para.